Nós, enquanto você vai cantar a música, nós vamos colocar a letra para que as pessoas em casa possam ver que bonito poema. Vejam só. Com meu corpo cansado, pelos anos passados, conversando-me vou sonhando acordado, sem ninguém ao meu lado, conversando-me vou. Às vezes, por instantes, lembro algo importante de quando era rapaz. E em plenas calçadas, marido gargalhadas, ao lembrar o que sou. Sou um sol de verão, em fim de estação. Sou a noite, o luar perdido no mar. Sou um raio de luz que ao nada conduz. Eu sou solidão. Sou a margem de um rio, tão triste e vazio. Algum astro no céu, perdido ao léu. Sou sereno caindo, aos poucos sumindo. Hoje sou ancião. Bonita música. Desculpe, professor. Desculpe, professor. Agora, eu pedi a Nilda de cantar essa música porque ela é irmã do compositor dessa música. E o compositor dessa música participou de diversos concursos. Ele é tricampeão de música em Porto Alegre. E participou de concursos onde compositores famosos que já gravaram também faziam parte do concurso. Exatamente. Um dos nomes famosos do Rio Grande do Sul é o Lupicínio Rodrigues. E o Lupicínio Rodrigues também esteve em concursos com seu irmão. Teve um. Agora, a história do irmão de Nilza é uma história que ela conta na carta. E quem mandou a carta foi a sua irmã, se chama Ilza. Quem mandou a carta foi a irmã dela, a Ilza. A Ilza conta na carta a história de uma família, porque era marido e mulher, era o marido e mulher com 3 filhos. Acontece que a sua mãe descobriu que o marido dela tinha um caso. Exatamente. E quando ela soube que o marido tinha um caso, ela mandou que o marido escolhesse entre o caso que ele tinha e entre a família que ele já tinha com 3 filhos. O marido escolheu a outra, creio eu, e a sua mãe estava grávida. Estava grávida de 2 gêmeos. Você disse que esses 2 gêmeos são iguaizinhos. Idênticos. Idênticos. Os 2 gêmeos, um se chama Vitor e o outro se chama Orlando. Compositor dessa música. Os dois gêmeos, eles eram irmãos muito parecidos, até você conta que quando havia um jogo de futebol. Cada um jogava meio tempo. Aí o juiz não via. Os outros não percebiam. Não percebiam, não. Porque eles eram tão parecidos que até podiam fazer isso. Podiam. Aí os dois cantavam juntos, os dois compunham juntos, só que um dos irmãos, o Vitor, teve uma doença na perna, não é isso? Uma trombose de artéria. E na noite de Natal ele foi levado para um hospital. Os médicos lá no Rio Grande do Sul acharam que o mais conveniente para aquele caso era amputar as 2 pernas. Foi isso. E no domingo, dia de Natal, ele amanheceu no hospital sem as 2 pernas. Mas ele não perdeu. O que vocês vão ver é a coragem de uma pessoa incentivando a outra. Uma pessoa que perdeu as pernas e que, eu não vou contar o resto da história, mas esse irmão incentivando o outro.
cada vez mais unidos. Começaram a compor as primeiras canções em parceria. A música era sua grande paixão. Sonhavam um dia ser músicos. Vitor e Orlando torciam para o mesmo time, o Internacional de Porto Alegre. Bastava ter jogo no Beira-Rio, não importava o adversário. Lá estavam os dois no meio da galera, pulando e comemorando juntos. Os anos foram passando. Vitor e Orlando namoraram, noivaram e se casaram. Tinham a mesma profissão, eram pintores. Vitor e Orlando moravam próximos um do outro e nos finais de semana, nas tardes de domingo, também juntos jogavam futebol. As reuniões nunca eram divertidas sem a presença dos dois. Se amavam e se respeitavam muito. Também nos finais de semana, lá estavam eles com seus instrumentos, tocando, cantando e deixando a alegria por onde passavam. Eram todos felizes, pois a felicidade parecia passar do interior deles para as outras pessoas. Os dois foram convidados para participar também da escola de samba do bairro. Começaram a desfilar na bateria e em seguida passaram a integrar a ala dos compositores. Foi onde aprenderam a tocar outros instrumentos, como cuíca, pandeiro, surdo e tamborim. Já há algum tempo, Vitor vinha sentindo fortes dores nas pernas e nos braços, e o quadro foi se agravando. Após vários exames, ficou constatado que Vitor sofria de uma doença chamada trombosite granulante. No dia 24 de dezembro, quando todos festejavam o Natal, Vitor estava no centro cirúrgico de um hospital. E enquanto a maioria das famílias estava feliz, aquela família se unia em profunda tristeza e dor. No corredor, seu irmão Orlando, terrivelmente preocupado, se via impotente, pois não podia fazer nada para ajudar o irmão e parceiro que ele tanto amava. Enquanto todos festejavam o Natal, Vitor acordava da anestesia no leito do hospital à procura de suas pernas, que haviam sido amputadas. Foi um golpe muito duro para o jovem Vitor. Os 2 primeiros anos foram os mais difíceis. A cicatrização era demorada e ele detestava a ideia de ter que ficar para sempre numa cadeira de rodas. Somente com o amor de toda a família e principalmente de Orlando, ele conseguiu superar aquela dor que parecia ser infinita. Nesse período, Orlando perdeu a vontade de viver. Não queria mais tocar, cantar e nem compor. Sentia como se faltasse um pedaço dele também. Orlando procurava se mostrar forte, mas quando se reuniam, pegavam o violão e o cavaquinho, ele não resistia. Então era Vitor, com sua força de vontade, que incentivava o irmão. Dizia: "Vamos, tchê, perdi as pernas e não a memória. Ainda tem os braços e a voz. A vida continua." Orlando se animava um pouco e compunha mais músicas com ele. Era dessa forma, dura, sofrida e até cruel, que lá do fundo da alma nasciam agora as canções da dupla Vitor e Orlando. 6 anos se passaram. Vitor conseguiu uma prótese para as pernas. Tentava retornar a uma vida normal. E graças a Deus ainda podia tocar, cantar e participar de alguns festivais com seu irmão e parceiro Orlando. Chegava 1983 e o drama reaparecia. Para desespero de toda a família e principalmente de Orlando, Vitor começou a sentir fortes dores nos braços. Eram dores insuportáveis e o pior estava por vir. Infelizmente, Vitor é obrigado a amputar também os braços. O desespero foi total. Orlando estava desolado. Como Vitor iria se alimentar e tocar seu instrumento? Porém, Vitor não havia perdido a voz e incentiva o irmão a participar de um festival em homenagem à cantora Clara Nunes, que havia falecido. Foram os vencedores. Orlando continuava inconformado e perguntava: por que Deus não fez o mesmo comigo? Vitor respondia: e quem iria carregar-me no colinho? Orlando tentava sorrir e Vitor, num ato de amor, dizia que Orlando tinha que continuar tocando, pois Deus não lhe havia tirado a voz. Em 1986, Vitor faleceu. Orlando ficou sem o seu mano querido e perdeu definitivamente o gosto pela vida. Não cantou mais e abandonou tudo o que gostava. Sua irmã Ilza nos escreveu e contou essa história. Quer que Orlando assista e, através dessa homenagem, saiba que seu irmão Vitor, onde quer que esteja, gostaria que ele continuasse cantando.
pois algum dia, sem dúvida, eles voltarão a se encontrar, como irmãos e parceiros, tudo em nome do amor. A razão de nós estarmos contando essa história para vocês, e a razão da irmã de Nilza, a Ilza, ter mandado a carta para o programa, é porque Orlando, ele está numa forte depressão. Depois da morte de Vitor, Orlando praticamente perdeu a alegria de viver, perdeu a razão de viver. Ele não veio ao programa porque ele não sai de casa. E a família achou então que se mandasse uma carta para o programa. E ele nunca teve uma das suas músicas gravadas, embora Orlando e Vitor tivessem sido excelentes compositores. E embora Orlando, que ainda vive e está com mais de 50 anos, 53 anos, continue compondo, Orlando nunca ouviu uma de suas músicas gravadas, nem a que Nilza cantou para vocês, que foi feita para as pessoas de terceira idade, para os anciãos, e nem esta música que foi a vitoriosa num festival em homenagem a Clara Nunes. Então, Orlando, provavelmente, obrigado pela família, deverá estar assistindo o nosso programa. E para que ele se reanime, para que ele volte a tocar, para que ele volte a compor, Orlando, em sua casa, lá em Porto Alegre, vai ouvir, vai relembrar com a grande orquestra do SBT, conduzida pelo maestro Osmar Milani, vai relembrar a música que foi vitoriosa no Festival de Clara Nunes, mas que nunca foi tocada por uma orquestra, mas que nunca foi gravada. Vamos ouvir então Mareju. Vamos ver. Nilza, muito prazer em vê-la. Uma boa viagem de retorno a Porto Alegre. Faço votos que o seu irmão Orlando se recupere. E o nosso muito obrigado ao Grêmio Recreativo Acadêmico X9 pela participação no programa.
Daqui a pouco nós voltaremos com o programa Em Nome do Amor. Aguardem.